Olá, tudo bem com você? Uma boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez, agora na sexta semana, para estudarmos mais um tema do nosso guia de estudos, né? A nossa lição da Escola Sabatina, este trimestre, os meses de janeiro, fevereiro e março, falando sobre o livro de Hebreus. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu trabalho aqui no UNASP Engenheiro Coelho e sou responsável pelo Ministério da Escola Sabatina da Igreja. Portanto, o nosso desejo para você que está conosco, já tem nos acompanhado há tanto tempo, desde 2019 ou até antes, um grande abraço, a bênção de Deus é o nosso desejo, que a bênção de Deus esteja sobre você, sua família, que a cada semana você cresça no conhecimento, na prática da verdade, na prática da palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma semana, lembrando você também de seguir as nossas redes sociais. Você tem aí o nosso canal no YouTube, né? @Igreja Unasp, você tem o nosso Instagram também, @Igreja Unasp, e você vai ver as nossas outras redes sociais durante a nossa lição de hoje. Lembrando que o nosso pedido é sempre ative as notificações. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva. Clica aqui agora, no cantinho embaixo, inscreva-se, ativa o sininho, as notificações, e olha, deixa o seu comentário, gostou, não gostou, o que você quer complementar, escreva de onde você é, temos irmãos de todos os lugares do Brasil, de outras partes do mundo também, e faça aqui o seu like, deixa o seu like. E compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Nós temos a cada semana pedido isso, porque quando você deixa o seu like, você escreve, faz um comentário, você se inscreve no canal, você também compartilha, você está nos ajudando a essa mensagem chegar a mais lugares. E lembrando que nós estamos aqui a cada semana deixando um presente especial para quem está seguindo as nossas redes sociais. Nós estamos presenteando com um livro, Carta aos Hebreus, o autor da fé, do Dr. Félix Cortés. Dr. Félix Cortés, ele é mestre em literatura moderna e doutor em Novo Testamento. Trabalha lá nos Estados Unidos, né? Professor no Seminário de Teologia da Andrews University. Então, a cada semana, são 13 semanas, 13 livros desse de presente. Então, só para quem se inscreveu, está seguindo as nossas redes sociais. Você vai participar conosco do sorteio e ao final de hoje nós anunciaremos o ganhador, número 5. A cada final de lição nós anunciamos um ganhador, tá bom? Portanto, esteja conosco nesta semana, nos seguindo, compartilhando, se inscrevendo e tudo mais. Mas eu quero também trazer de modo especial agora o momento em que eu me autodescrevo para você, você sabe, nós temos pessoas que são cegas, têm baixa visão, nos acompanhando, e muito obrigado por você que nos acompanha. Esse é um trabalho da Escola Sabatina, mas também é uma parceria com o Ministério das Possibilidades, que trabalha com as pessoas com deficiência. Então, você já vê, você que nos acompanha visualmente, você vê que nós temos aqui o professor Vilmar Silva, fazendo a interpretação em Libras, a quem eu agradeço mais uma vez. Mas para você que só nos ouve, tem a autodescrição, para que você possa ter uma ideia melhor de mim e de cada um dos nossos convidados. Eu tenho 1,79, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, né, na máquina, eu passo a máquina bem baixinho, a minha pele é branca, hoje eu estou com um pouquinho de barba e um cavanhaque também, eu estou usando uma camiseta azul royal, eu também estou com um terno aqui, posso dizer que é caqui, um cinza clarinho. Atrás de mim tem uma parede branca e a minha estante ocupando metade da parede, uma estante cor tabaco, né, marrom escuro, com vários livros de teologia. Então, agora que eu já me autodescrevi, você pode ter uma ideia melhor, você que é cego ou tem baixa visão, de mim, desse que vos fala. Mas também temos 2 convidados especiais que eu quero apresentar agora, e eles também vão fazer a sua autodescrição. Seguindo o protocolo, eu quero começar pelo convidado que está conosco aqui pela primeira vez, pastor Josué de Castro. Antes de nós começarmos aqui a gravação, eu comentava com o pastor Josué de Castro e com o pastor Jefferson Bispo, que nos acompanha,
da emoção que eu sentia, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja adventista, o primeiro contato com a igreja, um dos primeiros contatos foi com o Quarteto Arautos do Rei. E mesmo não sendo mais no período em que ele estava lá, depois eu pude ouvir a formação do pastor Josué de Castro, em que ele cantou por tantos anos, e quem conhece, né, uma voz abençoada, um segundo tenor clássico, não é, pastor Jefferson? E hoje ele está conosco aqui, é membro da nossa comunidade, da Igreja do UNASP. Pastor, eu quero dar as boas-vindas ao senhor, muito obrigado por aceitar o convite. Eu quero que o senhor faça a sua autodescrição para os nossos amigos, mas também comente um pouquinho do seu ministério, por onde o senhor passou, onde o senhor começou, e hoje o que o senhor está fazendo, até quando trabalhou. Conte um pouco do seu ministério para nós, pastor. Seja bem-vindo. Olá, pastor Júlio. Olá, queridos amigos que acompanham o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu acho que eu nunca fiz uma autodescrição. Eu não sei se eu vou saber fazer direito essa autodescrição, né? Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que essa imagem está um pouco distorcida em mim, né? Porque o grande Deus, né? Grande, perfeito, maravilhoso, quando ele fez Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, eles eram muito mais altos do que eu. Eu tenho 1,80 m, 75 quilos, tenho um nariz grande, os olhos castanhos, o cabelo já um pouco branco, um pouco preto, nem muito comprido e nem muito curto, né? Estou vestindo uma camisa branca xadrez com detalhes claros. Estou aqui no quarto de casa, ao fundo tem uma estante onde estão algumas coisas do ateliê da minha esposa, e eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz em poder estar aqui com vocês. E falando um pouco do meu ministério, eu tive a oportunidade de me formar em 1982, já faz alguns dias, né? E logo no primeiro ano estivemos trabalhando como pastor de escola e depois no evangelismo. Depois fomos para a Voz da Profecia, trabalhamos 12 anos lá como segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei, depois mais 2 anos na gerência da Rede Novo Tempo de rádio, ainda lá em Nova Friburgo, né? Depois fomos a São Paulo, trabalhei por 8 anos como pastor distrital na igreja, no distrito de Vila Matilde e também no distrito do Belém. Depois eu fui para a Associação Paulista Leste, e aqui para a Paulista Central, onde trabalhei durante 14 anos na área de mordomia cristã, família e saúde. E hoje, desde fevereiro de 2021, eu estou jubilado e muito agradecido pela oportunidade de ter trabalhado todos esses anos no ministério, servindo a Deus e levando a palavra de salvação para as pessoas. Pastor Josué, o senhor foi muito bem para quem fez a autodescrição pela primeira vez, viu? Então, pastor, pelas contas que eu fiz aqui, foram 39 anos de ministério, é isso? 38 anos? 38 anos, pastor. 38 anos. Josué. E eu gostaria de verdade, de coração, né, pastor Jefferson, de jubilar com essa disposição e essa saúde. Pastor Josué não só foi um líder de mordomia cristã e de saúde, que pregou, mas que viveu os princípios da igreja e vive até hoje. E nós agradecemos porque o pastor Josué é uma inspiração para nós. Pastor, de coração, a minha alegria de tê-lo aqui é muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. E pastor Josué, eu trouxe também para participar conosco aquele que, quando o senhor jogou a capa, né, ele estava lá embaixo para pregar, para pegar essa capa. Pastor Jefferson Bispo, que eu tive o privilégio de estudar com ele por 4 anos, nos graduamos juntos ali no ano de 2015. Pastor Jefferson trabalhou 1 ano no evangelismo em 2016 aqui na Associação Paulista Central. Depois trabalhou alguns anos em São João da Boa Vista como pastor distrital ali, não é? Do Distrito Central, se eu não me engano, de São João da Boa Vista. E depois o pastor Jefferson, essa história eu conheço bem. O pastor Jefferson foi convidado, eleito, para assumir o departamento de mordomia cristã e de saúde, no qual o pastor Josué estava deixando para curtir uma merecida aposentadoria. Pastor Jefferson
que além de ser pastor, teólogo, também tem formação, especialização na área de aconselhamento familiar e tem a formação de enfermeiro. Então, tem um conhecimento na área da saúde e ele também é da Zona Leste de São Paulo. Então, pastor Jefferson, eu meio que adiantei aqui a sua ficha, né, que eu tenho na cabeça. E que privilégio foi a você substituir o pastor Josué. Hoje o pastor Jefferson não está mais no departamento de mordomia. No final do ano passado, ele foi eleito para o departamento de evangelismo da Associação Paulista Central, com sede em Campinas, e também para o Ministério Adventista das Possibilidades, que é esse ministério que lida com pessoas com deficiência. Então, ele também é meu chefe, viu, pastor Josué? Porque eu trabalho junto ao pastor Jefferson aqui, como seu associado, seu líder associado na PAC. Mas, pastor Jefferson, muito obrigado pela amizade, pelo carinho, pela pessoa que você é e pelo seu trabalho que sempre admira a gente, nós admiramos. Você é uma das pessoas que eu também admiro no ministério e obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, pastor Júlio. É uma alegria voltar a esse canal para partilhar aqui a palavra de Deus através do estudo da lição. É uma alegria estar contigo aqui mais uma vez, pela amizade, também pelo carinho e admiração que eu tenho por ti, e por estar acompanhado aqui por um grande mentor e amigo, que é o pastor Josué de Castro. É uma alegria poder dividir esse espaço, né, de comentários da lição, de estudo da lição, com amigos, com pessoas tão queridas para mim, as quais eu também me inspiro e admiro. Portanto, é um prazer voltar aqui mais uma vez. Sua autodescrição, pastor, não esqueça. Verdade, não sei se eu vou me sair tão bem quanto o pastor Josué, mas vamos lá. Eu estou aqui num ambiente de casa, num quarto aqui, onde é o meu local de estudos, de oração. Atrás de mim tem aqui uma estante com livros e alguns pertences pessoais. Eu estou usando uma camisa de tom azul claro. Eu sou da cor moreno ou pardo, podemos dizer assim, o cabelo bem baixinho. Eu acho que é isso. Estou usando um fone para melhor ouvi-los, né, e melhor me pronunciar aqui também. Eu acho que é isso daí. Também fui feito à imagem e semelhança de Deus, embora não pareça muito, né, após o pecado, mas estamos em processo de restauração e quando Jesus voltar vamos ser perfeitos para a glória do nome dele. Sabe que, pastor Jefferson, ninguém nunca tinha começado a autodescrição como o pastor Josué, né? Ele já quebrou as nossas pernas. É verdade. Né? Ou seja, ele já acertou. Olha, eu sou a imagem, mas está distorcida. Pronto, já falou tudo. Mas muito obrigado também. Nesse momento, então, quero convidar o pastor Jefferson Bispo para conduzir um momento de oração. Você que está com a gente gosta de gastar esses 10, 15 minutinhos no começo para falar dos convidados, falar das promoções, mas também para orar por aqueles que estão conosco, não é? Temos convidados e pessoas que nos assistem de todas as partes do Brasil, membros da Igreja Adventista, membros de outras denominações, também muitas pessoas de grupos de pessoas com deficiência, eu sei que nos acompanham também, de outras denominações. Muito obrigado pelo seu carinho. Pastor, conduza-nos numa oração, pastor Jefferson, por favor. Oremos, então. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos juntos aqui numa conversa agradável, construtiva, falarmos um pouco sobre esse assunto tão especial, que nos traz tanta segurança, que nos livra da culpa, da condenação, que é o fato de saber que o nosso Senhor Jesus Cristo está nesse momento no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Que a tua bênção possa acompanhar a cada amigo que está conectado conosco, aqueles que posteriormente entrarão em contato com esse estudo também, nos dirija nesta hora, por Cristo. Amém. Obrigado, pastor Jefferson. E para você que nos acompanha, o tema da nossa lição de hoje é Jesus, o sacerdote fiel. É a nossa lição número 6. E você sabe, você que nos acompanha, que o pecado ele criou um abismo entre Deus e o homem. E Deus, então, envia o seu Filho, Jesus Cristo, que vem a esta terra para ser a ponte. A Bíblia diz que em Cristo, Deus estava religando consigo o mundo. Mas Cristo, ele vem, cumpre o seu papel, ele morre na cruz do Calvário, mas ali não é o fim do plano da redenção, pelo contrário.
Cristo ele ressuscita após o terceiro dia, fica 40 dias conosco e sobe ao céu. E o que ele está fazendo lá hoje é o tema do nosso estudo. Eu quero começar convidando você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 26. Nós vamos ler o verso, vai aparecer para você na sua tela, Hebreus, capítulo 7, verso 26. Acompanhe comigo na Bíblia ou na tela, Hebreus 7, 26, que diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima do céu. Esta semana, então, estamos estudando sobre a forma como o Pai e o Filho fecharam esse abismo e realizaram algo que realmente ligou novamente o céu à terra. A lição de domingo vem falando sobre o sacerdote em favor dos seres humanos. E para você que nos acompanha, eu quero lembrar que aqui o nosso intuito é que você estude a lição a cada dia na sua casa e nos acompanhe aqui ou dia a dia ou no final da semana. Portanto, nem sempre abriremos a Bíblia em todos os versos, porque cremos que assim como a gente fez aqui, você já estudou a lição ou está estudando conosco. Mas fato é que nós temos, pastor Josué de Castro, ali em Hebreus, capítulo 5, versos 1 a 10, um relato, e baseado naquela descrição, eu pergunto ao senhor, qual é o papel inicial, a pergunta inicial, qual era o papel do sacerdote e como Cristo, pastor, ele cumpre fielmente este papel, como em Cristo, na vida dele, nos seus atos, no seu trabalho hoje no santuário, como nós enxergamos Cristo cumprindo o papel de um sacerdote? Pastor Júlio, eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse assunto e às vezes a gente escuta de histórias, né? E pessoas que admiram um médico, né? Criancinhas que admiram um médico, assim, quando eu crescer eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um pastor. E só que nesse assunto de ser um sacerdote, ele não funcionava muito assim. Então, as criancinhas olhavam para o sumo sacerdote ou para o sacerdote, né, ou mesmo para os levitas, diziam assim, puxa, quando eu crescer, eu quero ser também um levita, eu quero ser um sacerdote. Mas isso não era possível, não é? Por quê? Porque para você ser um sacerdote, você precisava nascer em uma tribo especial, né? Você precisava ser chamado por Deus e você só poderia exercer essa função de acordo com a vontade de Deus. E eu gostaria de pedir a sua licença para ler o que está escrito em Hebreus, no capítulo 5, nos versos 1 a 3, que eu acho que nos ajuda a responder essa pergunta. Né? Por favor, pastor. Olha o que diz aqui, diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E aí eu acredito que nós temos a resposta para a nossa pergunta de hoje, né? Então, o sacerdote, ele fazia parte da comunidade aonde ele vivia. Por isso que aqui é dito, tomado dentre os homens. Como isso pode se aplicar a Jesus? Jesus se tornou um ser humano e, por isso, ele se tornou apto para se tornar um sacerdote, porque ele fazia parte da raça humana. A outra coisa, ele era chamado por Deus, né? Então, o sacerdote exercia o seu papel porque ele era chamado por Deus. E Jesus também ele foi escolhido por Deus para ser o nosso sacerdote. O sacerdote, diferente do profeta, ele representava o homem perante Deus. O profeta representava Deus perante os homens e o sacerdote representava os homens perante Deus. Então, o profeta era um mediador, era aquele que se interpunha entre Deus e entre os homens e Deus para poder se comunicar com Deus a favor dos homens, né? E eu achei muito linda esse texto que diz assim, que o sumo sacerdote,
ele se condoía, ele é capaz de se condoer. O que é se condoer? É você sentir a mesma dor, né? E eu estava falando com uma pessoa essa semana que havia perdido o pai, né? Estava procurando encontrar algumas palavras de consolo, de conforto, e eu disse para ele, eu sei o quanto isso é difícil, porque eu também perdi o meu pai. Né? Isso é você se condoer, é você sentir a mesma dor que o outro, porque você já passou por aquela situação. E o sacerdote era esse, porque ele era rodeado de fraquezas. Então, quando as pessoas vinham, né, para confessar os seus pecados e se arrependiam, né, o sacerdote dizia assim, filho, eu sei como é essa culpa dentro do coração, eu sei o aperto que o pecado faz com a gente, e ele se condoía, né? Ele sentia dó, compaixão das pessoas. E a mesma coisa aconteceu com Jesus, porque Jesus ele carregou sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele sentiu o aperto do coração sobre ele, a nuvem escura que envolve o pecador, né? Por isso que Jesus ele se adapta exatamente, ele se encaixa completamente, ele cumpre perfeitamente aquilo que nós estamos vendo aqui em Romanos. E aqui diz que ele oferecia sacrifícios, né? No caso dos sacerdotes, lá no Velho Testamento, eles ofereciam sacrifícios por si mesmos e pelo povo. E Jesus Cristo, ele é um sacerdote igual, mas ele é diferente, né? Ele não teve pecado, não precisaria oferecer nenhum tipo de sacrifício por si, mas ele ofereceu os sacrifícios em favor daqueles a quem ele estava substituindo, né? Ou por quem ele estava mediando. E se você permite, pastor, eu gostaria de apenas acrescentar duas coisas que se encontram em Hebreus 5, 8 e 9, que às vezes trazem um pouco de confusão para a gente, ou de falta de entendimento, quando diz assim, ó, tendo sido, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aí a gente fica pensando, puxa vida, por um acaso, em algum dia, em algum tempo, Jesus foi desobediente? Não. Então, a ideia de aprender a obediência é porque ele sempre foi o soberano dos céus e da terra, né? Nunca ele precisava obedecer a ninguém. Mas quando ele se torna o filho, né? Ele obedece principalmente a Deus, obedece a seus pais e diz que ele aprendeu uma coisa que ele não sabia. E uma outra coisa no verso 9, diz assim, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele era perfeito, mesmo sendo ser humano, né? Ele era perfeito, né? Em se falando de questão de cometer pecados. E quem sabe a gente poderia entender essa situação de que ele foi aperfeiçoado, no sentido de que essa situação toda da humanidade o qualificaram para ele se tornar um sumo sacerdote perfeito que pudesse estar mediando, né, a comunicação entre os homens e Deus. Então, louvado seja o nome de Deus, porque Jesus Cristo é esse sacerdote, né, tomado dentre os homens, chamado por Deus, né, que representa os homens, que se condói com as fraquezas do ser humano e ofereceu, através de si mesmo, o sacrifício para a nossa salvação. Pastor Josué, muito obrigado. Excepcional introdução. Veja, nós lemos a Bíblia sempre e quantas vezes coisas passam em branco, né? Essa ideia de se condoer de Cristo aqui em Hebreus, isso é tremendo. Eu até estava dando uma olhada aqui no meu celular, essa palavra aqui, né? Escrita, nós cremos, falada, pronunciada no sermão, ou escrita pelo apóstolo Paulo, tem a ideia de ser afetado, ou seja, Jesus ele se afetava com a nossa dor. É por isso que Ellen White diz que nenhuma lágrima que nós derramamos passa em branco aos olhos de Deus, ele se dói conosco, né? Pastor Josué, excelente, muito obrigado. A lição de terça-feira, pastor Jefferson, vem falando sobre... de segunda-feira, perdão. Pastor Jefferson, se quiser complementar o que o pastor Josué disse, fique à vontade. Mas a lição de segunda-feira
vem falando que esse Jesus, e eu leio aqui Hebreus 6:20, diz que Jesus foi o precursor que entrou por nós e se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a segunda-feira tem como título segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, baseado aqui em Gênesis 14, 18 a 20, Hebreus 7, de 1 a 3, eu lhe pergunto, e traga para os nossos amigos, quem foi Melquisedeque, afinal? Parece ser uma figura que não temos muitos detalhes, mas quem foi Melquisedeque e por quê? De que forma ele é um tipo de Cristo, uma prefiguração desse sacerdote que o pastor Josué tão bem apresentou para nós agora. Muito bom. Eu só gostaria de dizer que a Bíblia, lá em 1 Pedro, vai dizer que nós também somos uma nação de sacerdotes, né? Todos nós que aceitamos a Jesus, que entregamos a vida ao senhorio de Cristo, nos tornamos também sacerdotes. E esse ponto que o pastor Josué comentou, de Jesus ter compaixão, talvez seja esse um ponto tão importante, né? Nós, como sacerdotes, devemos também ter compaixão, solidariedade com os que erram, com os que sofrem, com os que estão errando nos caminhos do Senhor. E a gente vive hoje numa cultura do cancelamento, né? Quando alguém comete algo errado e as pessoas cancelam nas redes sociais e temos uma série de dedos sendo apontados para as pessoas, mais acusações do que acolhimento. E como é importante a gente entender que somos também fracos, somos também débeis, que o nosso Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas e que devemos também ter compaixão, não sermos participantes, é claro, mas termos compaixão a fim de encaminhar as pessoas até Jesus. Agora, quanto a essa pergunta, pastor Júlio, a respeito de Melquisedeque, esse personagem que surge aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14, nessa história, né, quando então uma coalizão de reis ataca Sodoma e Gomorra, e eles não apenas conquistaram essas duas cidades, mas também levaram Ló como cativo, o sobrinho de Abraão, e em resposta a Bíblia vai dizer em Gênesis 14 que Abraão ele arma ali um contra-ataque em resposta a essa colisão, e ele então resgata a esses reis, resgata Ló e resgata também alguns despojos, e aqui nesse momento, nesse episódio, aparece em cena um camarada chamado Melquisedeque, contemporâneo de Abraão. Ele era um rei e sacerdote de Salém, ou da paz. Paulo, lá no livro de Hebreus que nós estamos estudando, vai utilizar-se da figura de Melquisedeque para dizer que Jesus, ele era semelhante a Melquisedeque, porque como nós vimos, e foi muito bem explicado pelo pastor Josué, apenas quem era da tribo de Levi poderia ser sacerdote. E nós temos alguns textos na Bíblia que comprovam isso, não é verdade? Nós temos o texto de Números, capítulo 3, o verso 10, o texto de Números, capítulo 16, o verso 40, apenas Arão e os descendentes de Arão deveriam ser sacerdotes. E por isso que Melquisedeque, ele entra aqui como uma figura importante, porque Jesus não veio da tribo de Levi, Jesus não era levita, Jesus descende da tribo de Judá. E Paulo ele vai utilizar justamente essa metáfora para dizer assim como Melquisedeque, que também não era de origem. Lá em Hebreus 7, verso de 1 a 3, Paulo vai dizer que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, assim como Melquisedeque não era da tribo de Levi, Jesus também, ele não sendo da tribo de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque, se tornou o nosso sumo sacerdote. E eu acho lindo, porque o Paulo ele vai dizer que pela sua vida, porque a sua vida havia um poder indestrutível, né? Pelo seu exemplo, pela vida perfeita que Jesus teve, ele se torna, então, um sumo sacerdote, fora a parte da tribo de Levi, segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor Júlio. Obrigado, pastor Jefferson. Pastor Josué, complemente, por favor. Eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Bispo bem explanava esse tema aí sobre Melquisedeque, não é? Hoje nós temos acesso ao livro de Hebreus, né? Mas no tempo dos apóstolos eles não tinham. Eles tinham acesso apenas às informações dos rituais, dos sacrifícios, do sistema levítico, mas eles não tinham essa ligação
tão clara que a gente vê exposta no livro de Hebreus para a gente. E aí eu fico pensando que Deus se utiliza de um erudito, no caso o apóstolo Paulo, para ele ficar refletindo sobre esse assunto e fazer as conexões e ligações do que acontecia no sistema levítico para aplicá-lo a Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Imagina o quanto de estudo ele deve ter feito, o quanto de reflexão ele deve ter tido em relação a esse assunto. E, é claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, ele chega a essas conclusões que parece que abrem o nosso entendimento, né? Como Jesus, sendo da tribo de Judá, se torna um sumo sacerdote que só vinha da linhagem de Arão, da tribo de Levi, né? E há todo um raciocínio teológico envolvendo isso, mostrando como Jesus ele se adapta exatamente a essas figuras bíblicas que não apareceram por acaso, né? No caso de Melquisedeque, lá no tempo de Abraão, né? Isso mostra, não é, que o ministério que Melquisedeque ele realizava, ele era anterior e superior ao ministério dos levitas. Isso mostra justamente a atividade de Jesus, né, como nosso sumo sacerdote. Eu acho isso fantástico, como que a união divino-humana trabalhando para que a gente tenha hoje esse conhecimento, né, do que aconteceu com Jesus em relação a ele assumir esse papel de sacerdote, embasado na Bíblia. Eu fico encantado com isso aí, pastor Júlio e pastor Jefferson. Pastor Josué, bem dito, pastor Jefferson. Quer complementar? Fica à vontade. A Bíblia, o autor da lição, né, ele vai fazer um comentário no rodapé, na parte de segunda-feira, dizendo que Deus ele tem as suas testemunhas em todos os lugares, né? Que lindo isso. Melquisedeque, ele era rei de Salém, rei da paz, mas em todos os lugares Deus sempre teve os seus escolhidos para proclamar o seu nome, proclamar as suas verdades. E o comentário da irmã White a respeito da lição, na parte de segunda-feira, ela traz aqui um texto do livro Profetas e Reis, que eu grifei e achei muito bonito. Ela diz assim: em todos os lugares do mundo, hoje há pessoas honestas, de coração, e sobre essas a luz do céu está brilhando. Se elas continuarem fiéis em seguir o que entendem ser o seu dever, uma luz adicional lhe será concedida até que, como Naamã no passado, sejam compelidas a reconhecer que em toda a terra não existe Deus como o nosso Senhor Deus. Eu acho lindo isso, né? Melquisedeque parecia alguém anônimo, ninguém o conhecia, escondido, mas era uma testemunha do Senhor. E hoje, em todos os lugares, em todos os contextos, Deus tem os seus escolhidos, pessoas tementes, pessoas que estão ali, segundo a luz que receberam, obedecendo a Deus, sendo testemunhas do Senhor. E é importante também lembrar que alguns confundem, dizendo que Melquisedeque ele era o próprio Cristo que veio quando apareceu aqui nesse contexto. E se ele era o próprio Cristo, não faria sentido Jesus vir depois para ser o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque, ele era um rei humano, ele era uma pessoa comum, como todos nós, né? E ele teve um começo e ele teve um fim, mas ele não era o Cristo, o sacerdote eterno. Interessante, pastor Jefferson. Eu estava checando também algumas informações. Obrigado, pastor Josué. Pastor Jefferson, o nome de Melquisedeque ele aparece 10 vezes na Bíblia, sendo 8 em Hebreus, uma vez em Gênesis e uma vez no Salmo 110. Portanto, realmente não se havia muitas informações, mas o que se sabe é que ele era um rei de paz e ele tipificou a Cristo, não é? Então é muito interessante e me chama a atenção que tanto Melquisedeque quanto o próprio Abraão não vem de linhagem, digamos, real ou linhagem do povo de Deus. Eles são tirados do meio do paganismo. São pessoas que, assim como Jó também, não tem uma origem lá adorando a Deus, o Deus verdadeiro. O povo é tirado de um lugar. Abraão é tirado, Jó é tirado da terra de Uza. Então é interessante que esses homens, como você falou, testemunhas de Deus, não é? No meio de pessoas que às vezes adoram deuses falsos, há aqueles que conhecem o mínimo do Deus verdadeiro para ser suas testemunhas. A lição de terça-feira,
pastor Josué, vem falando sobre um sacerdote eficiente. Inclusive, ele cita aqui Hebreus, capítulo 7, verso 11, que diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Então a gente vê aqui que houve realmente uma mudança, não é? Foi bem colocado aí que Cristo, ele não é da linhagem de Levi. Aliás, um parênteses aqui, eu tenho o privilégio de estudar um pouco do livro de Levítico, e eu convido a você que nos acompanha, estude o livro de Levítico. É um livro excepcional. E no Antigo Testamento é o livro referência ao livro de Hebreus. Assim como você tem Daniel como referência ao Apocalipse, você tem Levítico como referência ao livro de Hebreus. Pastor Josué, baseado aqui em Hebreus 7, de 11 a 16, por que essa alteração? Por que essa lei, digamos assim, foi mudada? O áudio, pastor. Isso. Vocês se lembram que em Êxodo, Deus diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Então a gente fica pensando assim, por que um santuário para que Deus habite? Será que Deus não poderia habitar sem o santuário? Não. Porque Deus é santo e os seres e o povo era impuro e pecador. Então, para que Deus pudesse habitar no meio deles, ele precisaria de uma mediação, alguém que falasse por meio dele para o povo, né? E alguém que do povo que falasse pelo povo diante dele. E aqui nós vemos justamente o papel do sacerdote. Então, a lição apresenta aqui que os sacerdotes, eles não podiam prover um acesso completo e seguro diante de Deus. Por quê? Porque eles eram falhos, eles eram humanos, eles eram pecadores, mas eles representavam a Cristo, esse sim, o Deus perfeito, né? Então, o trabalho que eles realizavam naquele tempo, eles apenas apontavam para o ministério superior que Jesus iria trazer. Então, era um sistema temporário e ilustrativo daquilo que Jesus iria realizar. E aqui o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 11, ele diz exatamente assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote? É isso mesmo. Por quê? O sacerdócio levítico, ele era muito limitado, né? E aí vem Jesus, o sacerdote perfeito, e através do seu sacrifício perfeito, eficiente, ele se torna capaz de representar completamente os homens diante de Deus, porque ele mesmo é Deus e ele mesmo é homem. Então a gente vê a maneira como Deus ele trabalha em toda essa sistemática para que a gente entenda que nós temos um que é igual a nós, intercedendo por nós diante de Deus, a quem o intercessor é igual a ele, ou seja, Jesus é tanto homem como Deus. Então, Jesus entende completamente o ser humano e Jesus entende completamente o próprio Deus, porque ele é Deus. E para que houvesse essa mudança do sacerdote vir da linhagem de Levi e de Arão, né, o sumo sacerdote vindo de Arão, né, precisaria haver uma mudança de lei. E só pode mudar a lei quem é o legislador. E quem havia dado essa lei humana foi o próprio Deus. E ele diz, isso vai mudar. Por quê? Isso vai mudar porque as coisas seriam diferentes, né? Então não haveria mais sacrifícios de animais. O próprio sacrifício de Cristo, superior ao sacrifício dos animais, ele seria suficiente para trazer o perdão dos pecados.
E em lugar, então, do sacerdote da ordem da tribo de Levi, agora Jesus se torna um sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é? E como bem o pastor bispo falou, não é? Que não tinha origem, né? A Bíblia fica em silêncio sobre a origem dele. A ideia de Jesus como nosso sacerdote é que ele, como Deus eterno, nós não conhecemos as suas origens. As suas origens são desde a eternidade. Então, nós entendemos que Jesus é este sacerdote eficiente, eficaz, perfeito, que torna possível o nosso acesso completo a Deus. Pastor Josué, me chama muita atenção, e o pastor Jefferson comentou isso, talvez a Bíblia omita exatamente as características humanas de Melquisedeque, para que quando Cristo no futuro fosse comparado à ordem de Melquisedeque, nós não tentássemos encontrar todos os elementos, não é? Então a gente percebe uma intencionalidade no texto bíblico, né? Porque as coisas elas vão se ligando, né? E é muito lindo a gente perceber essa revelação progressiva de Deus através do conhecimento. Exato. Para você que nos acompanha, a Bíblia chama isso de intertextualidade. Como os textos eles estão conectados, como o pastor Josué colocou. É muito interessante para você que nos acompanha, você está construindo o seu pensamento até aqui. Veja, Jesus, e o pastor Josué colocou isso de forma muito própria. Jesus é o único, o Senhor Jesus é o único ser na existência do universo que sabe o que é ser 100% divino e 100% humano. Existem algumas características na divindade, na trindade, por exemplo, o fato de ter sido humano, que nem o Pai, nem o Espírito, as outras pessoas da trindade sabem o que é. Só Cristo, e eu acho isso lindo, só Cristo passará a eternidade, pastores, preso a um corpo humano glorificado. Veja, o que ele trocou, né? O que ele trocou em prol de nós. Portanto, você que nos acompanha, saiba que você é muito amado por Deus. A lição de quarta-feira, pastor Jefferson Bispo, vem nos dizendo, então, que esse sacerdote, nós já vimos que ele é fiel, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é eficiente. Agora a lição de quarta nos diz que ele é eterno. Nós temos os textos de Hebreus 7,16, fique à vontade se quiser ler, mas também 7,22, pastor Jefferson. Como Jesus se torna, de fato, sacerdote? E o que isso tem a ver, qual é a relação de Cristo como sumo sacerdote com aquilo que nós chamamos, e a Bíblia chama de nova e eterna aliança? Por favor, nos ajude a compreender um pouco mais essa temática. Essa parte de quarta-feira, ela é uma continuidade, é claro, né, daquilo que foi comentado na parte de terça-feira do sacerdote eficiente. O sistema levítico, o sacerdote de Cristo, oferece algo que o sacerdócio levítico não oferecia. O sacerdócio levítico apenas prefigurava aquilo que Cristo, agora nós temos todas as seguranças, todas as garantias. Então, em Cristo, nós temos a certeza do perdão dos pecados, nós temos agora a possibilidade de ter a lei implantada no nosso coração, o poder para obedecer a Deus, isso é algo extraordinário. Cumpre-se a promessa de Ezequiel 36, né? Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne, para que ande nos meus estatutos, e colocarei neles o meu espírito para que vocês andem nos meus estatutos. Então, em Cristo, todas as promessas agora, elas se cumprem, e o sistema sacerdócio levítico não poderia oferecer isso. Até porque todos os sacerdotes, até a vinda de Cristo, eles também falharam, eles também pecaram. Nós temos na Bíblia registro dos sacerdotes que também precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, por si próprios, porque eram pecadores. E nós temos em dado momento Arão cometendo erros, nós temos os filhos de Arão sendo fulminados por terem cometido erro, nós temos o próprio Uzias, que era rei, na tentativa de assumir o papel de sacerdócio, ele acaba também contraindo uma doença, o quanto que isso era sério para Deus, o quanto que a função do sacerdócio era sério para Deus. E agora em Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, eterno, não há falhas, não há erros.
e ele pode cumprir todas as promessas da nova aliança. Lembrando que numa aliança, num contrato, num juramento, quando duas partes entravam em contrato, quando uma falhava, a outra deveria pagar o preço de igual maneira. Nós sabemos disso. E quando o ser humano falha, Cristo, ele se coloca como a propiciação, não é verdade? Cristo, ele se coloca ali para pagar o preço, ele sofre, ele entrega a sua vida. Isaías 53 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Cristo coloca-se como oferta para cumprir aquilo que a humanidade não cumpriu no acordo da antiga aliança. E agora, nessa nova aliança, ele tendo pago o preço, ele pode ser a garantia de todas as promessas. E por isso que Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 7, verso 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, em outras traduções, indestrutível. Então isso é muito lindo. E aí no verso 22, que você mencionou, pastor Júlio, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que essa aliança nos traz? Ela nos traz a certeza do perdão dos pecados. Nos traz a implantação da lei no nosso coração, um novo coração. Essa mensagem, ela não é apenas uma mensagem teológica, e ela precisa ser abraçada por todos nós, e a você, querido amigo, que está conectado conosco. Quando entendemos o que o sacerdócio de Cristo nos oferece, nos liberta da culpa, de viver com uma consciência pesada pelos pecados, nos liberta de, talvez, vivermos uma religião legalista, tentar a justiça pelas nossas próprias obras, tentar a salvação pelas nossas próprias obras, nos conecta com Jesus, nos habilita a viver uma vida que ele almeja para nós, como novas criaturas, né, pastor Josué de Castro? Como novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, amém. E você sabe que o pastor Jefferson fez um comentário agora aqui, né, novas criaturas, não é? E até falou o pastor Josué. O pastor Josué é um quarteteiro. Eu não comentei, mas o pastor Josué, depois do Arautos do Rei, cantou muitos anos no Quarteto Ministry, que a gente chamava de Arautos 2. E ainda canta. Ainda canta no Quarteto Ministry, amém. E o pastor Josué tem um outro quarteto chamado Quarteto Nova Criatura, não é? É um quarteto aqui de colegas da Associação Paulista Central. Então, realmente, é um nome muito bem colocado para um quarteto. E, pastor Jefferson, muito obrigado, porque realmente essa mensagem, a teologia, ela não pode ficar nos livros, nos papéis, nas dissertações, elas têm que ir para a nossa vida, né? Senão a gente vai morrer como aquele livro do Dr. George Knight, que fala a senhora velha e gorda. Pastor Valdecir Lima diz que muitos de nós vamos morrer cheios, né? Porque ganhamos, recebemos, mas não compartilhamos. E essa mensagem, realmente, Jesus é o fiador. E o que o fiador faz? Ele paga quando você não pode pagar. E o pastor Jefferson trouxe de modo tão próprio aqui. Jesus, ele realmente dá aquilo que nos falta. Pastor Jefferson, muito, muito obrigado. Pastor Júlio, por favor, gostaria só de ler esse texto de Hebreus 13, 20 e 21, que complementa e resume de maneira bem melhor o que eu tentei dizer aqui. Diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, esse é o sentido dessa nova aliança e do nosso Senhor Jesus Cristo nos aperfeiçoar, diz o texto, cada dia mais nele. Obrigado, pastor. É dele, é somente nele, é por ele. Nada existe, nada se sustenta, nós não alcançamos nada sem ele. Que tremendo texto, realmente fala fundo, lá no fundo do nosso coração, não é? Mas a lição de quinta-feira, pastor Josué, nós estamos chegando aqui na parte final do nosso estudo, e para você que nos acompanha, eu estou muito, muito feliz com o que temos descoberto até aqui, com essa bênção que está sendo o pastor Josué de Castro, o pastor Jefferson Bispo, e você que nos acompanha tem percebido que nós estamos chegando aqui na parte final. Eu tenho mais uma pergunta ao pastor Josué, depois mais uma pergunta ao pastor Jefferson.
A lição de quinta-feira, pastor Josué de Castro, traz como título Sacerdote sem pecado. Talvez seja uma das características mais mal entendidas hoje no nosso meio, porque essa ideia de que se Cristo nunca pecou, nós também alcançaremos um nível de impecabilidade, ela é muito difundida. As pessoas confundem atos pecaminosos com natureza pecaminosa. Mas, pastor, eu vou deixar para o senhor responder, atendendo ao pedido do pastor Jefferson, que as mais difíceis ficariam para ti, tá? Não foi programado, mas Deus atendeu a oração do pastor Jefferson. Pastor Josué, lendo Hebreus 7:26, comente para nós um pouco aí dessas 5 características de Jesus que são apresentadas nesse texto de Hebreus 7:26. Jesus era santo, mas nós também somos chamados de santos. É a mesma coisa? Sim, não? Vamos lá, pastor. Eu gostaria de ler o que está escrito nesse texto que você mencionou, de Hebreus capítulo 7, verso 26, que diz assim: com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. E eu gostaria de chamar a sua atenção sobre essa primeira revelação que o apóstolo Paulo nos faz. Ele diz assim: com efeito, nos convinha, né? Ou seja, nos é necessário que nós tenhamos um sacerdote como este, que foi descrito, não é? Através do estudo que nós tivemos durante os dias dessa semana e que Hebreus nos fala. E aqui, então, Paulo, ele acrescenta essas características desse nosso sumo sacerdote necessário. E aí ele diz que deve ser santo. Jesus era completamente santo no seu relacionamento com Deus. Nunca houve um momento de interrupção do contato, do relacionamento de Jesus com Deus, a não ser no momento da cruz, né? Ali no Getsemane em diante, né? Quando os pecados trouxeram separação entre Deus e Jesus, mas antes desse momento nunca houve algo que pudesse se interpor entre a comunhão de Jesus com o seu Pai. Ele era completamente santo, ele era completamente separado, e aqui diz que ele era inculpável, ele não tinha nenhum tipo de culpa, e a lição diz que ele permaneceu puro e intocado pelo mal. E aí acrescenta mais: sem mácula, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de pensamento pecaminoso, né? E diz separado dos homens, porque ele era homem, né? E ele foi elevado aos céus como homem. A gente vai ver, quem sabe, num trechinho final aqui do nosso estudo da lição, que ele mantém essas características, né? Como ser humano com seu corpo glorificado, e ele está exaltado acima dos céus, acima de todas as coisas, porque ele se tornou um Deus vitorioso como um ser humano. Não é incrível isso? E eu gostaria de chamar a sua atenção, sem que a gente se aprofundasse muito nesse assunto. Jesus, ele tinha a natureza de Adão antes do pecado. Então, Jesus não tinha a mesma tendência pecaminosa que nós temos. Jesus, ele era igual, mas era diferente da gente. Nós nascemos hereditariamente, né, com o pecado em nós, né? E é esse pecado em nós, essa condição de pecadores, que nos leva a cometer os pecados. E Jesus, ele não tinha essa natureza pecaminosa que nós temos, né? E aí a Bíblia diz que ele era inculpável, ele era sem mácula. Mas por quê? Porque ele escolheu obedecer. Ele aprendeu pela obediência. E a comunhão que ele tinha com Deus era tão profunda, tão íntima, tão próxima, que era o poder do Espírito Santo que o habilitava para ele não pecar. Imagina não pecar nem em pensamento. E veja,
nós não temos, por exemplo, a tentação de transformar as pedras em pães, né? De pular de um lugar alto e não acontecer nada com a gente, porque isso não é tentação para nós, mas para Deus é que tudo pode, não é verdade? Então, mas mesmo assim, Jesus, por um único sinal ou pensamento, Jesus, ele era imaculado, ele era perfeito, né? E ele era inculpável, ele era santo. E aí o apóstolo Paulo diz assim, nos convinha ter um sacerdote como esse. Era necessário a gente ter um sacerdote como esse para ser o nosso exemplo, para ser o nosso modelo em quem nós confiássemos completamente. E o pastor Júlio deu aí uma pitadinha, né, relacionado a esse assunto da perfeição. Né? Nós sabemos que até ao dia da volta do Senhor Jesus Cristo, né, nós ainda teremos essa nossa natureza pecaminosa, essa tendência para o mal, de gostar das coisas que não prestam. É claro que Deus em nós, ele vai nos burilando, ele vai nos fortalecendo. A cada dia nós vamos recebendo mais poder para viver uma vida vitoriosa, mas nós só estaremos livres da presença e da culpa e da presença do poder do pecado em nós só por ocasião da volta do Senhor Jesus. E livres, então, da presença do pecado quando Deus restaurar todas essas coisas. Então, até lá, nós temos que depender completamente do Espírito Santo para ir nos fortalecendo, né? E temos como modelo o nosso maravilhoso sumo sacerdote, Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, tomado entre os homens e exaltado acima dos céus. Pastor Jefferson, a habilidade do pastor Josué de explicar é impressionante. Eu falo sinceramente aqui, pastor Josué, o senhor conseguiu resumir de modo rápido, não é? De modo rápido, mas também de modo prático esse tema aqui. E é uma questão realmente que causa, às vezes, algum tipo de estranheza, causa algum tipo de dificuldade, mas olha, muito obrigado, porque essa explicação, ela realmente trouxe para nós esse conhecimento. Então, entenda, pastor Josué resumiu na primeira palavra, Jesus era igual a nós, mas era diferente de nós, não é? Jesus tinha os mesmos, digamos, defeitos no seu corpo, acarretado de 4.000 anos de pecado, que nós temos hoje. Mas Cristo, na sua natureza, era perfeito, não tinha tendência para o mal. Eu costumo dizer que Cristo, ele não nasceu com esse defeito de fábrica, pastor Jefferson. Nós nascemos com defeito de fábrica. O corpo de Jesus, e só avançando um pouco aqui, ele tinha os mesmos desequilíbrios hormonais que nós temos. Era tudo igual nessa questão, mas na natureza, Cristo, ele não tinha tendência para o mal. E alguns dizem assim, bom, então quer dizer que isso é ruim, porque então ele não pode nos salvar, pelo contrário, exatamente por não ter pecado é que ele pode nos salvar. Porque, pastor Josué, se ele tivesse pecado, a quem recorreríamos? Não teríamos, não é? Exatamente, e ele veio vencer aonde Adão foi derrotado. Exatamente. Não é verdade? Então, ele é o nosso segundo Adão, né? Então, ele nos representa, né, como raça humana, né, que foi feita a imagem semelhante de Deus, mas que tropeçou, mas que Jesus foi vitorioso, não no poder próprio dele, mas na dependência do Espírito Santo de Deus, né? Na dependência do poder do Pai. E o senhor também disse algo, pastor, mas Jesus nunca foi tentado. Uma vez uma irmã comentou assim, pastor, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas Jesus nunca soube o que é ter TPM. E aí eu lembro de uma aula do Dr. Amin Rodori, que ele perguntou para nós, pastor Jefferson, algum de vocês já foi tentado a transformar uma pedra em um pão quando estava com fome? Não. Por quê? Porque você não pode ser tentado naquilo que você não é. Você não é Deus, ele era Deus. E para encerrar esse tema, eu costumo dizer assim, pastor Josué e pastor Jefferson, o ambiente, o cenário para que Adão não pecasse era muito mais favorável do que para Cristo. Então, Adão pecou num cenário muito mais favorável
e num cenário muito mais desfavorável, Jesus se manteve fiel, por isso que ele é o nosso sacerdote sem pecado. A lição de sexta-feira, pastor Jefferson, vem nos apresentando aqui um estudo adicional, um belo texto de Ellen White, você fique à vontade para comentar alguma coisa, mas eu queria fazer algumas perguntas aqui para você. Ficou claro que Cristo é aquele que nos cobre, que o seu sacrifício nos cobre, o seu sangue, o seu sacrifício nos substitui, ele também é aquele que intercede por nós junto ao Pai, e é aquele que está preparando o cenário para que um dia nós possamos morar com ele na eternidade. De que maneira a crença em Jesus, e o pastor Josué pode complementar se quiser depois, a crença em Jesus e o exemplo dele, pastores, nos ajudam a ter uma mais íntima comunhão com Deus e nos ajudam a ser um cristão melhor hoje, porque também lembro da fala de outro professor nosso, o Dr. Jean Zukovsky, Deus não salvou-nos na graça para nós vivermos na desgraça. O cristianismo é uma vida melhor no futuro, mas é uma vida melhor hoje. Então, como esse exemplo de Cristo, a sua vida, o seu ministério, como sacerdote, nos ajuda a ter mais proximidade com Deus e ser melhor para o nosso meio, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa comunidade. Pastor Jefferson. Em Cristo, nós temos todas as bênçãos e benefícios, né, que advêm do seu ministério sacerdotal. Nós temos, como já comentamos aqui, a certeza dos nossos pecados perdoados, a certeza de termos uma nova vida com Jesus. Agora, nada disso é possível se nós não possuirmos isso por meio da fé e por meio da comunhão, né? Esse elemento, essas ferramentas tão extraordinárias, essenciais na vida do cristão. Da mesma forma que lá no sacerdócio levítico, o ofertante, o pecador, ele tinha que ter fé ao sair da sua tenda, levar o cordeirinho, tudo isso exigia fé. A fé que leva à obediência, a fé que leva à ação, né? E ele fazia tudo isso, escolhia lá a ovelha, levava para o sacerdote, à porta do altar, em fé, lembrando, né, da promessa de que um dia Jesus viria. Agora, nós vivemos uma realidade que Jesus já veio. E agora, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós buscamos o aperfeiçoamento, crescer na santidade, nós precisamos fazer isso em fé também. Ao nos colocarmos de joelho em nosso quarto, em nossa casa, ao buscarmos a Cristo em oração, ao reclamarmos as promessas dele na nossa vida, ao reclamarmos o perdão dos nossos pecados. É como o ato daquele judeu lá no antigo Israel, que pegava o cordeirinho, que saía da sua tenda, que levava até a porta do templo. Então, toda vez que eu vou a Cristo em oração, toda vez que eu vou a Cristo em busca de ajuda, de auxílio, de graça, para vencer as minhas debilidades, para vencer as minhas dificuldades, eu faço isso em fé e recebo dele todas as providências, todos os benefícios, todas as bênçãos que o ministério dele, sacerdotal, nos garante, nos promete. Cristo é a nossa maior garantia. Ele, de fato, é o nosso maior tesouro, é tudo que nós temos, como diz Davi, né? Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum Deus além de ti, tu és a minha herança. Em Cristo nós temos todas as nossas certezas. E achei lindo, pastor Júlio, pastor Josué, esse trecho aqui inicial, falou muito ao meu coração, da parte de sexta-feira, da irmã White, né, na sua carta de número 90, diz que Cristo está vigilante, ele sabe todos os nossos fardos, diz o texto, ele sabe dos perigos e das nossas dificuldades. E por saber de tudo isso, ele apresenta muitos argumentos em nosso favor. Que coisa linda. Ele adapta a intercessão dele de acordo com as nossas necessidades, igualmente fez com Pedro, diz o texto aqui. Ele enche a boca de argumentos para falar ao nosso respeito, de que nós somos dele. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Nós estamos diante de um sacerdote que nos conhece, antes mesmo do nosso nascimento. É um sacerdote que conhece os perigos que envolvem a nossa vida, das nossas fraquezas, dos nossos fardos. Ele sabe adaptar a intercessão dele de acordo com a nossa necessidade. Essa é uma verdade maravilhosa, que mais uma vez precisa alcançar o nosso coração nessa semana, de entender que em Cristo nós temos todas as certezas.
Pastor Jefferson, muito obrigado. Pastor Josué, por favor. Eu gostaria de salientar também 4 linhas últimas aqui da lição de sexta-feira, do Desejar a Todas as Nações, página 25 e 26. Olha, nós estamos estudando sobre Jesus Cristo como o nosso sacerdote fiel, né? E olha que coisa linda essa descrição aqui. Diz assim: Deus assumiu a natureza humana na pessoa do seu Filho e a levou no mais alto céu. Diz assim: o eu sou é o mediador entre Deus e a humanidade, colocando a mão sobre ambos. E olha que coisa linda, diz assim: o céu está abrigado na humanidade e ela, a humanidade, envolvida no coração do amor infinito. Então, logo no início, a gente viu, né, sobre o abismo que o pecado criou entre Deus e o ser humano. E aí a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo vendo que ações eles poderiam ter para que essa distância acabasse e o homem pudesse ter acesso novamente a Deus, ao Pai, às bênçãos de estar perto da divindade. E aí surge Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, santo, inculpável, imaculado, maravilhoso, né? Que se condói, que se compadece de nós, diz assim: esse é o meu sacerdote, esse é o meu advogado, né? Então nós estamos abrigados, né, no céu através de Jesus. E nós temos o céu perto de nós através de Jesus. Eu acho isso uma coisa extraordinária e quero louvar e enaltecer o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sacerdote fiel, porque nós podemos ter essa certeza, essa alegria, essa esperança de que Ele é o nosso intercessor, é o nosso Salvador. Pastor Josué, muito, muito, muito obrigado. Pastor Jefferson também. Que privilégio foi ouvir vocês dois. Eu confesso a vocês que uma das lições mais deleitosas que tivemos aqui. Que privilégio. Eu agradeço muito a vocês e eu tenho certeza que quem nos acompanhou aqui, estudando esse tema, Jesus, o sacerdote fiel, percebeu quanto vocês buscam conhecer a esse Jesus e também apresentá-lo na vida dos outros, né? Eu fico feliz pelo ministério de vocês. Vocês atuaram e atuam, Pastor Jefferson, o senhor atuou tanto tempo nessa área do evangelismo, lidando com pessoas, cantando pelo Arautos do Rei, pregando, viajando, Pastor Jefferson também, e a gente percebe que vocês têm muito a passar a essas pessoas. Deus seja louvado pela vida e ministério de vocês. Um abraço às esposas de vocês também, que acompanham, não é? Que Deus abençoe a Alessandra, esposa do pastor Jefferson, a irmã Noeli, esposa do pastor Josué. E, pastor Josué, nós ficamos felizes em tê-los aqui na igreja do UNASP e pretendemos utilizá-lo muito mais aí com sua estada aqui próximo a nós, com o retorno da pandemia agora, passamos 2 anos longe, né? Deus permitir, o senhor vai nos ajudar muito aqui ainda, e nas nossas lives, o senhor já está convocado para o próximo trimestre, tá bom? Para participar conosco aqui também. Deus seja louvado por isso. Para você que nos acompanha, nós vamos encerrar. O pastor Josué de Castro vai fazer, ele vai cantar, brincadeira, é oração final apenas. Numa próxima vez ele vai cantar também, hoje é só a oração final. Mas eu queria anunciar aqui o vencedor do nosso sorteio. Nós estamos na lição número 6, Jesus, o sacerdote fiel, e queremos anunciar, então, o vencedor aqui do livro, do ganhador do livro número 5, não é? Que é do livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, o autor da fé. Nós temos uma parceria com a livraria digital Livro 7, que é quem está doando estes livros. E eu queria anunciar aqui que o vencedor é Lindenberg Costa Reis. Lindenberg Costa Reis, do Tocantins. Ele foi o sorteado, eu sei que ele nos assiste toda sexta-feira à noite. Lindenberg, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Entre em contato através desse e-mail, mande o seu nome,
completo, seu endereço, uma pequena foto do seu RG, ali só para comprovar que você é o Lindenberg Costa Reis, e no assunto você coloque eu ganhei o livro de Hebreus. E aí eles vão entrar em contato com você e vão te enviar este presente gratuitamente, tá bom? E se você, eu não disse no começo, se você quiser acompanhar o nosso estudo a cada semana de forma digital, você pode acessar esse site, mais.cpb.com.br, e você tem a lição dos adultos ali. Digitalmente, o nosso guia de estudos. Mas, pastor, eu quero ter na minha casa, esse que você tem. Mostra aí, pastor Josué. Eu quero ter o guia físico, esse aqui, ó, para riscar, sublinhar. Bom, obrigado, pastor. Você pode entrar em contato com a equipe do Frank, da CPB Livraria, aqui do UNASP, 19-98165-0008, o WhatsApp, onde o Frank, ou a Angélica, ou o José Roberto, um deles vai atender você e vai te dizer como você pode ter esse guia de estudos aí na tua casa, em qualquer lugar do Brasil, para você riscar, sublinhar. Alguns gostam do digital, você pode tê-lo gratuitamente no canal mais.cpb, mas se quiser o físico, é só entrar em contato aí, então, com a equipe da CPB Livraria aqui do UNASP. Pastores, muito obrigado mais uma vez. Foi uma bênção, né? Uma alegria recebê-los e eu espero vê-los novamente, ou juntos ou separados. Nesse momento eu vou pedir para o pastor Jefferson, não, pastor Josué, fazer a oração que encerra este momento. Por gentileza, pastor Josué, nos conduz em oração. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelo acesso que nós temos à tua palavra. Agradecemos porque ela nos revela quem é Jesus, quem é o Senhor. E nesta semana, de maneira especial, nós vimos esse Jesus Cristo, nosso sacerdote fiel. Nós não temos palavras para qualificar a nossa alegria de termos um tal sumo sacerdote. E nós queremos louvar o nome do Senhor Jesus, porque ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado para se tornar o nosso intercessor. E nós queremos agradecer, Pai, porque Jesus está interessado em nós, ele vigia por nós, ele trabalha sabendo das nossas fraquezas, porque ele foi um de nós. E nós queremos, então, louvar o teu nome, porque Jesus é esse sacerdote puro, imaculado, santo, não é? Que é o nosso advogado, que intercede por nós, que é o mediador entre nós e o Senhor. Por isso, louvamos o teu santo nome para sempre. E nós queremos, em breve, abraçarmos esse nosso sumo sacerdote e vivermos com ele as alegrias da eternidade. Muito obrigado, porque nós podemos ter acesso ao Senhor através de Jesus. E que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre, através desse nosso sumo sacerdote fiel. Nós te pedimos e agradecemos em Cristo. Amém. Amém.